7h57, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, lá pela Twitch TV também ao vivo, pelo podcast daqui a pouco e logo mais 17 horas reprise na Plena TV. Programa de hoje no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com o Aloysio Abreu Barbosa e o Rodrigo Gonçalves. Estamos conversando com o Lindbergh Farias, deputado federal do PT do Rio de Janeiro. Eu chamo você, Aloysio, para, por gentileza, abrir aí esse bloco, por favor. Lindbergh, tem uma pergunta aqui de um correligionário seu, secretário de comunicação do PT em Campos, Gilberto Gomes. Pergunta aqui. Gostaria de saber do Lindbergh como ele observa o cenário eleitoral do PT em Campos para 2024, tanto para prefeito quanto para a Câmara de Vereadores. Em especial, como ele analisa a possível candidatura do reitor Jefferson Manhães Azevedo, do IFE, a prefeito. Olha, Luiz, primeiro dizer o seguinte, a gente está vivendo uma virada no quadro político nacional. Eu mesmo fui eleito prefeito em Nova Iguaçu lá atrás, quando Lula assumiu a presidência. Lula ganhou a eleição em 2002, vira presidente em 2003, e eu ganho a eleição ali em 2004. Porque geralmente isso acontece, depois da vitória do partido, do Lula, é natural que o PT cresça, depois de um período muito difícil que a gente enfrentou. Que a gente enfrentou um período muito difícil. Foi o período de ascensão do bolsonarismo, todos aqueles episódios contra a Dilma, contra o Lula. E agora é o momento da gente crescer. Eu quero, inclusive, anunciar para vocês aí que o Gilberto, que fez essa pergunta, ele vai ser a pessoa que vai tocar o meu mandato de deputado federal em Campos. Eu, como falei que queria colocar emendas, quero ajudar o município, a região, é fundamental a gente ter uma pessoa no lugar nos representando. Então nós vamos ter o nosso gabinete aí, quem vai estar à frente é o Gilberto. Nós queremos eleger no mínimo 3 vereadores, que a gente acha que há possibilidades a partir desse novo quadro. O Gilberto, inclusive, é um candidato nosso, a Odissé é outra candidata. Nós temos uma liderança muito importante, que é o Zé Maria, que foi o candidato nosso que teve a maior votação para vereadores, mas a gente não fez legenda na eleição anterior. Mas o Zé Maria disse que não é candidato, vai trabalhar na Petrobras, todo mundo sabe que ele é da FUP, mas é um excelente quadro, né? Agora, eu conheço o Jefferson Manhães desde que eu fui eleito senador, porque ele era reitor no Instituto Federal. Eu sempre fiquei impressionado com a capacidade dele de sonhar, de fazer as coisas, de entregar resultado, de olhar para essa juventude com esperança. O que ele fez no trabalho no IFE tem capacidade de gestão. O que ele fez, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É claro que a decisão política é do Lula, mas se tem esses institutos federais espalhados aí na região, é muito pela liderança do Jefferson, por todo mundo saber a qualidade do seu trabalho. E outra coisa que eu sou um admirador do Jefferson também, pela sua capacidade política, pela sua... Eu, sinceramente, eu acho que seria muito bom, não só para o PT, mas para Campos, ter uma candidatura como a candidatura do Jefferson. Ia puxar o debate para um nível muito alto, ia apresentar projetos, propostas. Então, eu sou um entusiasta da candidatura do Jefferson. Eu digo o seguinte, até falei aqui antes para o Luiz, eu acho que uma candidatura dele, ele pode ganhar. E não ganhando, porque campanha tem isso, você tem o atual prefeito, tem aí, ele deixa um caminho formado para o futuro, entendeu? Não ganhando, ele pode ser deputado e volta para ser prefeito. Eu acho que o destino de Jefferson é ser prefeito de Campos. E olha, pessoal, eu tenho uma certeza, se Jefferson fosse prefeito de Campos, pelo que eu conheço dele, ele ia fazer uma revolução nessa cidade, ia fazer políticas estruturantes, ia pensar em organizar o futuro dessa nossa juventude. Então, dá para ver, Luiz, que eu sou um entusiasta. Eu sou uma das pessoas que falo disso há muito tempo. Quando ninguém falava, eu falava dessa possibilidade de Jefferson ser candidato a prefeito. Isso potencializa a nossa chapa de vereadores.
potencializa a construção de uma alternativa real. Porque eu sei que em Campos tem muita gente cansada daquela mesma política que está aí. Eu acho que Jefferson poderia ser uma alternativa para essas pessoas. O que se fala, o PT foi um partido que sempre teve uma cadeira na Câmara de Vereadores. Anos 90, Ivete Marins, Antônio Carlos Rangel, Irmão Zé Maria. Depois, anos 2000, Odisseia, falecido Renato Barbosa, saudoso, depois Odisseia, né? Depois Marcão. E o PT perdeu essa representatividade. Tocando aqui, ó. Tira isso aqui. O PT perdeu essa... Caiu? Não. Desculpa. O PT perdeu essa representatividade. Você acha importante focar na reconquista dessa cadeira na Câmara de Vereadores? Caiu ou travou aqui novamente a conexão do Lindbergh. Bom, são 8h03. Enquanto a gente reconecta aí o Lindbergh, ao vivo, não tem jeito, é assim mesmo. Faça uma pausa aqui de rapidamente 1 minuto, só para a gente fazer essa reconexão aqui e voltar a conversar com o Lindbergh Faria. No nosso condomínio, sempre buscamos por uma empresa especializada na área. Escolhemos a Limporte por todo o apoio oferecido, além de uma entrega completa da documentação exigida por nós. Isso nos dá muita tranquilidade. Nessas horas, experiência conta muito. E a Limporte está no mercado há mais de 20 anos. Então foi uma escolha de confiança. Os serviços de limpeza, jardinagem, portaria e todas as facilidades tecnológicas que nos oferecem realmente são diferenciados. Superou nossas expectativas. Sempre percebemos o cuidado que eles têm não só com os moradores, mas com cada visitante. Toda a equipe é muito simpática e qualificada. Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Não deixe que o lixo se torne um problema para a sua vida. Faça a sua parte. Lixo tem lugar certo. Cidade limpa. Responsabilidade de todos nós. Eu amo, eu cuido. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. 8h05 em Campos. Estamos de volta com o Folha no Ar. Reconectados aí com o Lindbergh Faria. Lindbergh Farias reconectado conosco. Eu chamo a Luísio. Por gentileza, Luísio, para você refazer a sua pergunta, por favor. Então, Lindbergh, nos bastidores se fala muito dessa coisa da montagem da nominato, né? Você falou, Zé Maria foi bem votado na última eleição, teve mais votos do que vereadores eleitos, mas o nominato não assumiu o mandato. O PT em Campos tem uma história rica, e inclusive anterior à assunção de Lula como presidente. O PT teve nos anos 90 Ivete Marins, vereadora. Depois teve Antônio Carlos Rangel, irmão de Zé Maria Rangel, vereador. Nos anos 2000, teve o saudoso Renato Barbosa, vereador. Ele faleceu, Odisseia herdou o mandato dele. E depois Marcão Gomes. Como fazer com que o PT reconquiste essa representatividade em Campos, na Câmara de Campos? E você falou do Renato Barbosa, eu me lembrei dele, cara, porque foi uma dor tão grande, aquela tragédia na BR-101, que era uma pessoa muito próxima a gente, viu? Você sabe que depois daquilo tudo, Aloysio, teve um trabalho que eu, como senador, me meti, que foi na coisa da duplicação da BR-101. É que tem coisas que ficam para trás. Mas me lembro que foi uma luta para destravar aquela obra, entendeu? O que eu acho é que agora nós vamos ter um novo momento, falando do PT e da nominata. Vamos ter um novo momento, que Lula é presidente da República,
é o partido do presidente da República. Se a gente consegue que Jefferson seja candidato, se ele toma essa decisão, que ele não tomou ainda, isso ajuda muito. Aí é um trabalho um pouco de costurar, de chamar pessoas para a chapa. Eu tenho uma certa experiência nisso. Eu já fui prefeito 2 vezes e sempre disputo. Agora, por exemplo, o PT na chapa de deputado federal, nós elegemos 5 deputados federais. Nós tínhamos 1. Agora, nesse caso, sempre é muito importante você chamar algumas pessoas que você sabe que, mesmo que elas não ganhem, não tenham chance de ganhar, elas ajudam e contribuem para a chapa. Então, eu tive quase 153 mil votos. Mas muitos candidatos que tiveram 5 mil votos, 4 mil votos, 3 mil votos, ajudaram para que a gente fizesse 5 deputados. Porque, ao final, você soma o voto de todo mundo da legenda. E aí você conta para ver o que é que... Então, no caso da eleição passada aí de Zé Maria foi um excelente candidato, teve uma grande votação, mas tinha que ter sido feito um trabalho para chamar uns candidatos que tinham 500 votos, 400 votos, 300 votos. Eu vivi uma experiência lá atrás. Eu fui 4º vereador mais votado do Rio de Janeiro, na época era do PSTU, e também como deputado federal fui um dos mais votados e não me elegi. Não sei se vocês lembram disso, né? Tive uma votação gigantesca e não entrei porque era praticamente eu puxando. Então vai ter que ser feito um trabalho, o momento é diferente, a situação é melhor para a gente, mas vai ter que ser fazer um trabalho, viu, Gilberto, você que está nos assistindo, de costura, de chamar gente, para que a gente tenha uma chapa com os nomes mais fortes, nomes médios e nomes que tem pouca chance, a pessoa sabe que tem pouca chance, mas pode querer ser candidato para começar uma trajetória, para ajudar a legenda. Então, essa construção aí, Aloysio, é muito importante para que a gente tenha êxito. Microfone, Aloysio, por gentileza. Desculpa. 100 dias do governo Lula se completaram no domingo atrasado, né? Esse período de 100 dias é um período muito curto, né? Mas se convencionou a partir do segundo reinado de Napoleão, é um período emblemático que se faz análise de governo. Curto e grosso, que nota você daria a esses 100 dias do governo Lula e por quê? Olha, deixa eu te contar. Eu acho que o Lula começou muito bem, né? Primeiro, que ele começa enfrentando uma crise. No dia 8 de janeiro, aqueles malucos, essa turma bolsonarista que defende golpe, que foram eles, não adianta eles inventarem história, a gente sabe que foram eles, tentaram um golpe de Estado, depredaram o Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, Congresso Nacional. Lula já entra com isso. Teve que fazer uma grande concertação nacional. Chamou todos os governadores, aquela cena é uma cena incrível, dele com governadores, com os ministros do Supremo, atravessando a Praça dos Três Poderes, saindo do Palácio do Planalto, indo para o Supremo Tribunal Federal. A primeira luta foi essa, que não é uma luta qualquer. Segunda, a reconstrução das políticas públicas, tudo está destruído. Eu tenho visto aqui ministérios inteiros que o ministro entra e diz, gente, nós vamos ter que reconstruir o ministério. Foi um governo Bolsonaro de destruição nacional. E ele está conseguindo voltar com a primeira fase do governo Lula, é voltar com políticas estruturantes nossas. E a gente voltou. E eu acho que as pessoas começam a sentir um pouco isso no seu dia a dia agora. Agora estamos partindo para programas muito importantes, o Desenrola. O que é o Desenrola, Luiz? Nós temos hoje uma quantidade enorme, eu não quero dizer aqui sem ter o número exato, de brasileiros endividados. O governo vai fazer um programa que vai atingir 50 milhões de brasileiros.
aqueles que estão com... São os que estão precisando mais, os mais, digamos, quem ganha até 2 salários mínimos. Esse é um programa que eu acho que vai ter um impacto muito grande na vida do povo, né? Nós aqui no Rio de Janeiro, o Lula está querendo retomar a indústria naval, que gerou muitos empregos aqui no Rio de Janeiro, fazer com que a Petrobras volte a investir. Então, veja, eu acho que ele começou, você vê o espírito dele. Ele, domingo de Páscoa, é um domingo de Páscoa. Enquanto o outro ex-presidente ficava andando de jet ski, teve uma chuva lá no Maranhão, o Lula pegou o avião e vai lá. Ele está com muita disposição. Você sabe quando ele percebe que é o seu 3º mandato, compromisso com o povo. Então, acho que o Lula está muito bem pessoalmente, com muita vontade de fazer coisas. Eu acho que isso é muito importante. E a gente, quando vê o passado do presidente Lula, os 2 anos, o Lula acabou com o 2º mandato com 87% de avaliação positiva. Isso foi feito principalmente por resultados concretos em cima da vida do povo. E nós estamos aqui para isso, Aloysio. E é por isso que a gente acredita muito nele, porque a gente está trabalhando aqui em Brasília porque a gente quer resultados concretos na vida do povo. Eu diria que o grande desafio do governo, Aloysio, Cláudio, é retomar o crescimento, geração de empregos. Esse é o desafio, porque, como eu falei para vocês, aqui tem uma armadilha. Essa é a parte mais difícil, mais desafiadora, mas que é a cara do governo Lula. Você viu como o Lula foi ágil na crise Yanomami. Foi lá, né? Tinham destruído tudo, as políticas de saúde, os PSFs estavam completamente destruídos. Foi um ato de grande repercussão nacional. Fundo Amazônia, combate ao racismo. Esse ministro Silvio Almeida, eu não sei qual a opinião de vocês, mas eu sou encantado com ele. Eu acho que a gente tem um ministro aqui de uma qualidade muito, muito grande. A política que foi lançada pelo governo no Dia Internacional das Mulheres, de igualdade e equiparação salarial, porque é um absurdo aqui no Brasil, homem e mulher terem salários diferentes quando ocupam a mesma função. Na verdade, o projeto do Lula é de equiparação salarial para homens e mulheres que têm a mesma função. Então você veja que é uma reconstrução. Depois de tudo que aconteceu, eu acho que é uma reconstrução, eu acho que o Lula começa muito bem. Lindbergh, anunciou acho que a última pergunta que eu vou fazer aqui pela bancada, essa viagem à China, ela foi adiada, né? O presidente teve pneumonia. As declarações polêmicas que deu lá na China ainda em relação ao dólar. E na volta aqui, já no Brasil, declarações polêmicas também sobre a guerra da Ucrânia, que geraram respostas oficiais da Casa Branca da União Europeia ontem, né? Como é que você está vendo isso e que implicações você acha que isso pode trazer para o Brasil, já que vivemos hoje numa aldeia global, né? Olha, deixa eu te contar. Primeiro, quanto ao dólar. Primeiro, dizer o seguinte, a política do Lula, eu acho que o presidente do tamanho do Lula, hoje, a gente quer ter relação com todo mundo. Não é uma política de alinhamento total aos Estados Unidos. Em relação ao dólar, o Lula está mais do que certo. Luiz, é claro que tem reação dos Estados Unidos, mas o Lula está mais do que certo. Nós podemos ter trocas comerciais e outras moedas, por que tudo no dólar? Eu acho que isso é bom para o mundo, viu? É claro que a gente sabe, ter reação dos Estados Unidos aqui perto sempre causa preocupações. Inclusive, não teve um golpe na América Latina sem participação dos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista dos interesses nacionais, essa questão do dólar, a gente ter alternativas ao dólar para o comércio mundial, isso é mais do que correto. Né? A outra coisa é o seguinte, a gente que conhece, e você, Aloysio, eu sei muito, Cláudio também, o Rodrigo eu conheço há menos tempo, que conhece história, sabe que os Estados Unidos por aí, ao longo desse último período, olha,
fomentaram guerra no Afeganistão, a gente viu a guerra do Iraque. Eu acho que o Lula tenta trilhar um caminho, que é um caminho correto, de tentar costurar uma paz, que é difícil, nesse processo todo, de tentar achar uma brecha para colocar um discurso de paz, juntar alguns países para isso. E é claro que os Estados Unidos têm uma indústria bélica, vamos ser sinceros, uma indústria bélica que tem um peso muito grande na sua economia, né? Tem um peso muito grande, né? Você sabe que os Estados Unidos alimentam, de certa forma, essa guerra com a Ucrânia. Se você perguntar para mim, talvez o Lula não precisasse ter falado, eu acho isso, estou falando isso aqui para você, né? Mas talvez o Lula lá pudesse ter ido pela positiva, talvez não precisasse ter falado dos Estados Unidos da União Europeia, fosse um pouco mais diplomático. Mas a verdade é que os Estados Unidos, eles têm uma indústria bélica que é decisiva ali, que precisa de guerras, querem vender armamentos, né? Eu não vejo os Estados Unidos lutando pela paz, estão na Ucrânia com a Rússia, ele gosta daquele tensionamento ali, né? Ele gosta daquele tensionamento. Então, creio que o sentido da fala do Lula é correto. Talvez, diplomaticamente, ele não devesse ter dito aquilo, né? Que gera uma onda de reação. E é claro, a gente, quando olha a história do Brasil com os Estados Unidos, né, a gente fica preocupado, porque, volto a dizer, não sei se você sabe dessa história, o golpe de 64, o golpe militar de 64, um jornalista, Marcos Sá Correia, no final da década de 70, um grande jornalista brasileiro da revista Veja, na época, descobriu na década de 70 que tinha uma operação chamada Operação Brother Sands. Exatamente. Que vinha aqui para o Brasil toda uma frota de navios, porque se houvesse resistência de João Goulart ao golpe, eles estavam prontos para fazer uma intervenção. O embaixador dos Estados Unidos do Brasil, Lincoln Gordon, que disse, não precisa. O golpe foi exitoso. Eu falo isso porque eu tenho muita preocupação com ruídos aqui com os Estados Unidos. Então, talvez o Lula tivesse sido mais cauteloso ali. Mas o sentido da afirmação dele, eu não discordo. Pelo contrário, eu concordo. Nogueira. Bom, são 8h20. Como você tem a agenda extensa hoje, aí nós já falamos sobre isso aqui, Lindbergh Faria, a gente vai... Hoje, Cláudio, tem sessão do Congresso. Hoje. Daqui a pouco vai ser uma luta que eles vão querer instalar essa CPI. Vai ser uma... Hoje a briga não é com o Centrão, não. Hoje a briga é com os bolsonaristas aqui. O negócio está complicado. Bom, mas, sobretudo, agradecer a você pela presença aqui com a gente, ao Mansur aí também, pela força. Desejar sempre boa sorte e, né, até breve, até uma próxima vez aí, ao vivo aqui no Folha no Ar. Muito obrigado, Lindbergh. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Aloysio. Olha, eu quero fazer um mandato de deputado federal perto aí da região. E o Gilberto vai ser o nosso representante. Eu estou para marcar uma viagem aí a Campos ainda em maio, né? Quero estar perto, quero estar dialogando com todo mundo para ver como é que a gente consegue fazer essa região se desenvolver. Tem vários investimentos, tem a discussão sobre Porto do Açu, das ferrovias, de criação de uma área industrial naquela retroárea. Então, eu quero estar participando de tudo isso ativamente, tá bom? Muito obrigado a vocês e um abraço a essa grande audiência. Eu sempre gosto de participar desse debate aqui, porque eu sempre repercute muito. Sempre falo, Rodrigo, aqui no meu celular. Então, eu quero agradecer essa audiência, as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado e bom dia para todos. Bom dia, deixa eu só chamar aqui, por favor, antes de eu sair, o Rodrigo para se despedir, o Aloysio também. Rodrigo. Agradecer ao Lindbergh, agradecer ao Aloysio, agradecer a você, o Beto da técnica, dizer que o Lindbergh não deu a nota que o Aloysio pediu. Ele falou lá dos 100 dias, mas não deu a nota aos 100 dias que a Aloysio pediu. Foi uma nota 9. Eita! 9. Para me dizer que é 10, que alguém vai dizer nota 9. Tá bom. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa.
O áudio, Luiz. O Jefferson está ouvindo o programa, o Lindbergh, ele mandou aqui para você. Transmita ao nosso querido deputado Lindbergh um fraternal abraço, sempre generoso suas palavras e uma liderança que acredita e investe muito na educação e na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária. Então, Jefinho, como eu chamo, porque eu sou amigo dele desde a adolescência, o reitor, o professor Jefferson Mendes Azevedo, dando aí o retorno às suas palavras sobre ele. Um abraço, obrigado pela entrevista. Obrigado, Luiz. Valeu, pessoal. Valeu, deputado federal Lindbergh Farias, ao vivo conosco aqui pelo Skype, né? E amanhã o Folha no Ar estará de volta às 7 horas da manhã. Hoje fechamos por aqui, num oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Fechamos aqui, Rodrigo, fechamos aí, beleza? Obrigado por hoje, amigo. Bom dia para você, bom trabalho. Aliás, amanhã é quarta-feira, né? Quarta-feira tem o jornal Folha da Manhã impresso aí nas bancas, ok? Com certeza. Trecho dessa entrevista com o Lindbergh, né? Daqui a pouco a Luz vai ajudar a gente aí na visão dele, os trechos que a gente pretende colocar amanhã na edição. Tem sessão na Câmara hoje também, né? E então amanhã, cedinho nas bancas, Jornal Folha da Manhã, claro, trazendo toda a cobertura também de toda essa situação envolvendo a educação do município, a preocupação, o alerta que existe em relação aí à questão da segurança. Eu acho que, independente de boato ou não boato, o que está acontecendo nesse momento é muito importante, que é esse fortalecimento da segurança nas unidades escolares. Isso eu acho que é um grande ganho que a gente passa a ter a partir de tudo isso que está acontecendo. Esse reforço da segurança, as forças policiais, as forças de segurança mais próximas das escolas, que é importante, porque os professores vinham sofrendo muito também dentro das escolas, com situações extremamente desagradáveis. Então, acho que assim, que fica esse legado, né, e todo mundo precisa agora abraçar essa situação, e a sociedade como um todo, as famílias estarem presentes nesse momento, né, para que a gente possa ter um ambiente escolar cada vez mais seguro. Perfeito, você está correto. E a Folha em cima do lance aí. Aloysio Abreu Barbosa, obrigado, bom dia, até amanhã às 7, se Deus quiser. Tá, Nogueira, até amanhã às 7, obrigado aí. E como o Rodrigo ressaltou, parte dessa entrevista com o Lindbergh, não dá para botá-la toda, embora tenha sido entrevista até mais curta do que o normal, mas parte dela, né, transcrita amanhã, bem cedo, no Jornal Folha da Manhã, na casa dos assinantes e nas bancas. Perfeito. A você que nos acompanha, fique ligado, fique aqui na Folha FM com muita música, informação, promoção, a partir de agora, aqui na 98,3. De volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.